1 Timóteo, primeira epístola do apóstolo Paulo ao seu discípulo e pupilo na fé, o irmão Timóteo, jovem Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Acharam? O povo é bom de Bíblia, graças a Deus. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Que notícia gloriosa, irmão. Nós estamos incluídos aqui. Dos quais, agora isso eu não esperaria do apóstolo Paulo, né? Eu me colocaria aqui, mas Paulo não. Dos quais eu sou o pior. Em outras traduções, o principal. 1 Coríntios, volte um pouco. Capítulo 15, versículo 10. 1 Coríntios. Só na direção de vocês mesmo. 1 Coríntios 15 e 10. Encontraram? Só maneiro. 1 Coríntios 15 e 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Parece assim um antagonismo, né? Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Pela graça de Deus, sou o que sou. Podem sentar, meus irmãos. Eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Obrigado. Subordinado a um tema que salta destes dois textos que nós lemos. São duas expressões paulinas muito fortes. A primeira, Paulo se considerando o pior dos pecadores, o maior que ele conhecia. E a segunda, ele dizendo que ele só era o Paulo, apóstolo, plantador de igrejas, escritor, missionário, a maior figura do cristianismo depois do próprio Cristo, por causa da graça de Deus. Por causa da graça sou o que sou. Paulo declara que não existe causas perdidas no Evangelho. Qualquer pessoa pode ser transformada. Qualquer pessoa pode ser encontrada. Qualquer pessoa pode ser usada por Deus. Qualquer pessoa pode ser redimida pelo poder de Cristo e pela graça do Senhor. Paulo se considerava resultado da graça de Deus na sua vida. Não da sua experiência religiosa, da sua intelectualidade privilegiada, mas tudo que ele fazia porque a graça de Deus transbordava em sua vida. E eu quero conversar com os irmãos a partir de um tema um pouco diferente. Eu quero falar sobre os defeitos de Paulo. Qual é o tema da mensagem? A gente se acostumou a louvar os predicados ministeriais de Paulo, né? Sempre vê o Paulo, né, apóstolo, maior nome do cristianismo, escreveu a metade do Novo Testamento, 13 cartas, de Romanos a Filemon, levou o evangelho com sua equipe a 2 continentes, era um peregrino da fé, alguém que tinha morrido para ele mesmo para viver para Jesus, alguém incomparável em termos de influência dentro da fé cristã em toda a história, e certamente será insuperável o apóstolo Paulo nesse aspecto. No entanto, se nós lermos as Escrituras com cuidado, nós vamos perceber
a humanidade de Paulo, suas fraquezas, suas debilidades, seus defeitos e suas tendências pecaminosas. E eu não quero aqui, meus irmãos, com este sermão, irmã Eliane, de modo algum diminuir a importância de Paulo. Até porque Paulo significa pequeno, né? Ele já se considerava o menor dos apóstolos. E certamente Paulo não se ofenderia se alguém descrevesse os seus defeitos, porque Paulo sabia que se havia virtudes nele, vinha da graça de Deus. Se havia virtudes nele, vinha de Cristo. O único orgulho de fato que dominava Paulo era o fato de pertencer a Cristo Jesus. Amém? No entanto, irmãos, a Bíblia não esconde os defeitos de Paulo. E quando eu falo dos defeitos de Paulo, irmã Eliane, eu não vou falar, irmã Jaine, sobre o estereótipo, a aparência. Apesar de nós termos na história um escrito apócrifo chamado Atos de Paulo, que descreve a fisionomia, vereador Marconi, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem de baixa estatura, muito menor do que eu. Eu tenho 1,63. Segundo alguns historiadores, Paulo tinha menos de 1,60 m. Alguns irmãos riram, né? Paulo era um homem de baixa estatura, calvo, muito calvo, as sobrancelhas unidas, o nariz chato, feio, irmão. Paulo não tinha uma boa aparência. E isso aqui não é algo que alguém escreveu para tentar diminuir Paulo, não. É história, é pesquisa. Paulo era um homem de fraca aparência, literalmente feio. Mas eu não vou falar sobre os aspectos fixos de Paulo, até porque todo mundo diz que não tem ninguém feio, né? Sempre acha, tem alguém, né? Que dá para, né? Professor Ronivon, sempre tem alguém, não tem? Sempre tem alguém, então não tem ninguém feio. Mas a história diz, né, que Paulo tinha essas características físicas. Mas eu não quero falar sobre esses aspectos físicos do apóstolo Paulo. Não vou falar sobre esses defeitos. Eu quero falar sobre defeitos da natureza, defeitos morais, fragilidades pessoais do apóstolo Paulo. E é importante que a Bíblia não fala só dos defeitos de Paulo, não. A Bíblia não esconde os defeitos e fraquezas dos homens que nós aprendemos a admirar. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, o homem mais santo de Israel, quem era? O sumo sacerdote. E o sumo sacerdote Arão fez um bezerro de ouro que levou Israel a idolatrar. Quem era o homem segundo o coração de Deus no Antigo Testamento? Davi. Davi cometeu um adultério e um assassinato friamente, e passou mais de um ano com o coração endurecido, sem conseguir se arrepender. Quem foi o homem mais sábio da Bíblia? Salomão. No entanto, se desviou durante quase perto do final da sua vida por causa das mulheres. Então a Bíblia não cultua personalidades. A Bíblia não exalta o ego humano. A Bíblia não cultua heróis. Até o Paulo, irmãos, nós vamos descobrir que tinha seus defeitos, suas fragilidades, que era muito difícil. A Bíblia não esconde, porque no fundo, em toda a Bíblia, em toda a história, nós só temos um herói chamado Jesus Cristo. Ele é o herói da história da humanidade, é o assunto da Bíblia. É por causa dele que tudo existe, é para ele que tudo existe. Só temos um herói na história, este herói é Jesus, amém? A Bíblia não cultua heróis. É por isso que eu não gosto daquele título de Hebreus 11, os heróis da fé. Porque não temos heróis na Bíblia. Nós temos seres humanos que foram o que foram por causa da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Pois bem, permito-me rapidamente falar sobre os defeitos, as fraquezas, as debilidades e as tendências caídas do apóstolo Paulo. Primeiro defeito que aparece, isso é muito claro, talvez todo mundo aqui consegue ver isso na Bíblia. Paulo lutava contra o orgulho. E literalmente Paulo tinha um ego inflamado. É natural, irmão. Paulo, ele tinha uma genialidade nata. Ele tinha um QI privilegiado. Ele cresceu aos pés do doutor Gamaliel, o maior mestre do judaísmo do seu tempo.
Ele mesmo descreve na carta a Timóteo que ele superava os jovens da época em dedicação e zelo. Então ele era um homem que tinha uma inteligência fora do normal. Só para ter ideia, Paulo chega em Atenas, capital da sabedoria na Grécia, capital de Sócrates, Platão, o berço do conhecimento humano. Ele chega no Areópago, que era um lugar onde havia discussões filosóficas, e ele prega para os filósofos, sem citar a Bíblia, as escrituras do Antigo Testamento. Ele discorre um sermão sobre a criação e o plano de Deus, citando a filosofia grega. Para vocês terem uma ideia, irmão Som, da genialidade do apóstolo Paulo. Paulo falava 4 idiomas, ele era fluente em grego, latim, hebraico, aramaico. Era um gênio, irmão, não há nenhuma dúvida que Paulo foi um homem à frente do seu tempo. E é natural, toda pessoa que ela é inteligente demais, ela tem um pouco de orgulho. E lutar contra a vaidade, porque ela sabe mais do que a maioria das pessoas. Ela tem uma mente fotográfica, ela consegue ter um raciocínio mais rápido, ela pega as coisas mais fácil, ela tem mais inteligência para resolver problemas. É natural, quem é um pouco mais inteligente, irmão, não se ofenda, mas tem gente que tem mais inteligência. Tem gente que tem, né, um QI mais elevado, não se ofenda, tem, né, tem. O apóstolo Paulo era esse tipo de pessoa. E por causa disso, Paulo lutava contra o orgulho. Uma outra coisa que inflamava presbítero Venilton, o orgulho de Paulo, é porque ele era muito zeloso, determinado, focado, dedicado. Toda pessoa extremamente dedicada, ela tende a ser orgulhosa, porque ela vai ser impaciente com quem não é. Ela faz e o outro não faz. Ela se dedica e os outros não se dedicam. Ela vai ser impaciente e orgulhosa. E Paulo lutava contra o orgulho. Paulo lutou tanto contra essa tendência do orgulho na alma, por ser muito inteligente, por ser muito zeloso, muito dedicado, por ser um gênio, que Deus permitiu que o diabo tocasse nele. Deu a ele um espinho. Qual foi o objetivo que Deus permitiu um espinho na carne de Paulo? Qual foi o objetivo? O texto é bem claro, para livrar Paulo do orgulho, da soberba e da vaidade. Irmãos, o apóstolo Paulo é o teólogo da graça de Deus. Eu li, irmã Neiliene, eu sou o que sou pela graça de Deus. Teve um espinho na carne para que o orgulho não o controlasse. E ouviu do próprio Deus dizer: Paulo, eu não vou tirar esse espinho, para que você aprenda que você não pode viver sem a minha graça. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo lutava contra o orgulho. A segunda fragilidade, fraqueza, que o apóstolo Paulo tinha, era, não sei nem como é que eu digo isso, mas Paulo, ele era meio grosso, assim, impaciente. Não sei se você conhece alguém explosivo, assim, meio duro com as pessoas. O apóstolo Paulo era assim. Você tem uma ideia? O apóstolo Paulo briga com Pedro. Quem era Pedro, irmãos? Pedro era o apóstolo que Jesus escolheu para ser o líder de todos os apóstolos na história da igreja. Foi o líder, aparece lá em Mateus 10 como o líder dos apóstolos. Foi a Pedro que Jesus incumbiu a responsabilidade de pregar primeiramente aos gentios, aos samaritanos, que pregou em Pentecoste, 3.000 pessoas se converteram. Pedro, cheio do Espírito Santo, grande apóstolo. Mas porque Pedro, ele tinha uma teologia diferente da de Paulo, porque Pedro, ele era judaizante. O judaizante era o teólogo da época que acreditava que o evangelho de Jesus necessitava ainda de alguns aspectos da lei para ser completo, como a guarda do sábado, a circuncisão e outros elementos. E Pedro tinha dificuldade de desapegar dessas coisas, e Paulo não. Paulo era liberal, e ele entendia que isso não fazia mais parte do que Jesus ensinou, isso fazia parte da antiga aliança. E a Bíblia descreve em Gálatas capítulo 2, que Paulo repreende Pedro na frente dos outros, sem respeitar sua autoridade, e o chama de dissimulado, falso. Pedro era uma das colunas da igreja.
igreja, irmã Neiva. Pra você ter ideia como Paulo era explosivo, era arrogante. Ele briga com Pedro. E ainda mais, irmãos, havia uma rivalidade entre Pedro e Paulo. Porque o Pedro era o maior líder da igreja de Jerusalém, de onde nasce o cristianismo. E o apóstolo Paulo era o maior líder da igreja gentílica, fora de Israel. Então o cristianismo nos seus primeiros anos tem dois grandes líderes. Quem são? Igreja de Jerusalém. Vamos lá, irmãos. Apóstolo Pedro. A igreja fora de Jerusalém, quem é? Paulo. É natural, como a teologia era diferente, como havia visões distintas do evangelho, havia rivalidade entre eles. Eles não tinham muita irmandade, não. Não estou dizendo que eles viviam brigando, que não gostavam um do outro, não, e não é isso. Mas ministerialmente havia um ciúmezinho, uma rivalidade, um probleminha entre eles. Para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo chega ao ponto de discutir com quem o discipulou, acreditou o seu ministério e o introduziu na igreja no início da sua conversão. Entenda um pouco aqui. O apóstolo Paulo, quando se converte, ele, na empolgação, ele vai para a igreja de Jerusalém, na esperança de ser recebido, e ele é rejeitado pelos irmãos, porque não acreditavam que ele tinha sido genuinamente convertido. Então Paulo, desanimado, volta para Tarso. Volta para onde? Por isso que é Saulo ele volta para Tarso, desanimado do seu ministério. E quem é que vai buscar Paulo lá em Tarso, acreditando no chamado dele? Barnabé. Qual é o nome dele? Barnabé, que significa filho da consolação. A Barnabé chega lá em Tarso, recruta Paulo e o introduz na igreja de Antioquia da Síria. E quem lidera, aprenda isso aqui, quem lidera a primeira viagem missionária não foi Paulo. E disse o Espírito Santo, olhe para cá, irmãos, deixa o irmão ajeitar o som. E disse o Espírito Santo: apartem para mim, para a obra que eu os tenho chamado, Barnabé e Saulo. Quem lidera a primeira viagem missionária é Barnabé, e não Paulo. Barnabé foi quem acreditou no ministério de Paulo, investiu em seu ministério, discipulou Paulo e liderou Paulo, foi o seu mentor, o seu líder na sua primeira viagem missionária. E sabe o que aconteceu? Na primeira viagem missionária, ele tem uma discussão com Paulo. Culpa de Paulo. Barnabé tinha um sobrinho chamado João Marcos, e Paulo não queria que João Marcos continuasse. E a Bíblia diz que eles tiveram uma discussão não pouca, uma discussão longa, e por causa disso eles se separam. Irmãos, e depois do capítulo 13 de Atos, Barnabé não aparece mais. É provável que eles não tenham se encontrado mais ministerialmente para desenvolver algum trabalho juntos. Eles brigaram. Não se escandalize não, irmão. Eu só estou querendo mostrar para os irmãos que o Paulo cheio do Espírito Santo, o Paulo que só era Paulo por causa da graça de Deus, era homem, tinha fraquezas, tinha debilidades, tinha defeitos, lutava contra o orgulho, lutava contra a grosseria, a impaciência, era tosco. Último exemplo, tem um jovem lá na igreja que estava tendo um problema de natureza sexual, tinha que ser disciplinado, tinha que ser excluído. Mas olha o que Paulo diz: irmãos, eu entrego este jovem a Satanás, para que pelo menos a alma dele seja salva e o corpo seja destruído. Alguns dizem que Paulo está usando um termo para se referir à exclusão, mas a linguagem é pesada. A melhor evidência é que lá na segunda carta Paulo se arrepende da postura dele e recoloca o irmão na igreja novamente. Paulo lutava, irmãos, contra o orgulho, contra a rispidez, contra a grosseria, a impaciência. Mas sabe o que é que eu acho extraordinário? É que nada disso impediu Paulo de ser Paulo.
mesmo tendo fraquezas, mesmo tendo um orgulho entranhado na alma dele por causa da sua intelectualidade privilegiada, da sua genialidade, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele transbordou a graça de Deus e escreveu 13 cartas até da prisão para edificar a igreja de Jesus. Paulo pregou o evangelho como ninguém em toda a história da igreja. Mas Paulo sabia de que tudo que ele fazia era por causa da graça, era por causa do Espírito Santo. Quando alguém ia elogiar o apóstolo Paulo dizia: não está em mim o que eu faço. O que eu faço pela graça de Deus. Tem virtude em mim? Tem. É resultado da graça de Deus na minha vida. Tem coisa boa em mim? Tem. É a graça de Deus na minha vida. Deixa eu falar pelo Espírito de Deus. Irmão, todos nós temos defeitos, irmãos. Se a gente conviver um pouco mais perto de cada um dos irmãos. Eu estive conversando hoje, uma conversa bem longa, com o vereador Marconi, né? Aí já tinha conversado aqui na AMA, em outros ambientes. A gente teve a primeira conversa mais longa hoje. À medida que eu for me aproximando do Marconi, eu tenho certeza que o Marconi vai ver defeitos em mim. Então todo ser humano tem seus defeitos, todo ser humano tem suas fraquezas, todo ser humano tem suas debilidades. Mas há uma diferença, irmão. Quem foi alcançado pela graça, o defeito não define a sua personalidade, as fraquezas não definem quem você é. Quem foi alcançado pela graça, é a graça que define, é a graça que transforma, é a graça que usa. E todas as virtudes que a gente tem é por causa da graça de Deus. Os irmãos estão entendendo? Você tem seus defeitos, tem seus gigantes. Talvez eu diga assim: eu já falei para Jesus, meu Deus, porque eu não sou digno, sou tão fraco, tenho tantas fraquezas, porque eu, Senhor? Honestamente, irmãos, não me considero à altura de ser pastor de uma igreja. Tenho vocação, tenho chamado, mas me sinto tão fraco, tão despreparado, tão sem sabedoria. Às vezes eu falo para o meu ministério aqui, eu digo: irmãos, me falta sabedoria, sou um obreiro novo, mas eu estou aqui de pé, pregando o evangelho da salvação, por causa da graça de Deus. Sabe por que você está aqui esta noite? Por causa da graça de Deus. Ainda que você se veja como o pior dos pecadores, a graça de Deus é maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Eu creio no poder do evangelho. Aleluia. Levante a mão para o céu, porque eu vou declarar nesta noite, em nome de Jesus, que nenhum pecado vai controlar você, nenhuma fraqueza vai definir quem você é, nenhum vício vai destruir você, porque a graça de Deus é maior. A graça de Deus já te alcançou. Você vai ser um instrumento da vontade de Deus na sua casa, na sua família, aonde você for. Pastor, mas eu não mereço. É por isso que a graça te alcançou. Pastor, mas eu sou fraco. É por isso que a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus, ela fortalece os fracos, ela levanta os caídos, ela usa os improváveis. A graça de Deus, oh glória, oh glória. Eu vou voltar para o texto do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 1,15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Eu colocaria Paulo no topo dos homens mais santos que já viveram na terra, mais crentes e mais piedosos. Ele se coloca como o maior dos pecadores. Mas lá na frente ele diz: a graça me alcançou. Sou o pior dos pecadores, mas o pior dos pecadores é capaz de escrever 13 cartas, evangelizar 2 continentes, pregar Jesus nas prisões, não reclamar nas provações, consolar nas dores. É a graça de Deus que faz isso. Oh, poderosa graça de Deus. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Talvez você olhe para você essa noite, faça aí uma introspecção. Você olha para você, certamente você pensa assim: meu Deus, eu não, eu me conheço. Mas o apóstolo Paulo é uma prova
que se a graça alcançar, ela controla, santifica e usa. Não existe improváveis para Deus. Não existe causas perdidas para o Senhor. Não existe pessoas irrecuperáveis para Deus. Sabia? Eu estava refletindo esses dias, jovens, que aqueles irmãos que eles têm pecados e fraquezas mais evidentes e lutam. Parece que quando eles estão mais envolvidos na igreja, no reino, eles trabalham com mais amor, com mais entrega, com mais voluntariedade, do que aqueles que muitas vezes se acham melhores, porque nunca tiveram vícios, nunca tiveram fraquezas, cresceram a vida inteira na igreja. Esses, no geral, às vezes se acomodam, se sentam e simplesmente dão ordens. Aqueles que sabem que são pecadores, fracos, e só estão sustentados pela misericórdia, quando a graça transborda, eles entregam tudo o que têm. Eles não calculam, eles não medem, eles querem adorar, eles querem trabalhar, eles querem servir, eles querem louvar, eles querem bendizer. Oh glória, é porque esses sabem que são pecadores e sabem que só são aceitos por causa da graça. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui essa noite, a graça de Deus está aqui nesse ambiente. Nós só somos aceitos por causa da graça. Fica de pé em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Eu quero orar nesta noite por pessoas que se enxergam como o apóstolo Paulo, o pior dos pecadores, cheio de defeitos. A graça não está transbordando, é por isso que estão vendo só teus defeitos. Quando a graça transbordar, eles não verão apenas os teus defeitos, eles verão as virtudes de Jesus. Porque a graça, ela nos gera, não é auto-virtude, é a virtude de Cristo. Você vai começar a se parecer com Jesus. Você que sabe que é difícil mesmo, não adianta fingir não mascare, irmão. Deus te conhece, você se conhece. Não adianta fingir que está legal para manter a pose. Ninguém aqui vai te curar, ninguém aqui vai te tratar. Quem te cura é Deus. Quem te restaura é a graça de Deus. Se Deus está falando com você essa noite, eu quero orar por você. Aleluia. Os teus defeitos não vão aparecer mais do que as virtudes de Cristo na sua vida. Os teus defeitos não vão definir o teu ministério, porque a graça de Deus, ela é transbordante, ela é poderosa.